E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Na live de hoje, eu vou tratar da inércia, vou tratar da agitação, porém o farei tratando mais especificamente sobre as 3 gunas da filosofia védica. Mais precisamente, eu vou tratar aqui sobre as 3 qualidades da natureza da matéria, ou se quiserem de forma ainda mais detalhada, eu vou tratar aqui das 3 qualidades da natureza de tudo, absolutamente tudo que existe fenomenicamente. Eu vou tratar das 3 gunas ou das 3 qualidades da natureza de tudo que se encontra manifestado. E claro, não vou desta vez de fábula, não vou desta vez de conto, vou de um mito hindu, vou refletir aqui filosoficamente sobre um instrumento, sobre um objeto sagrado que sempre aparece nas mãos de Mahadeva, que é a divindade hindu mais conhecida como Shiva, que é, por sua vez, uma das 3 principais divindades do panteão de deuses da cultura indiana. Na verdade, Shiva é uma das 3 divindades da chamada Trimurti, que é uma palavra indiana, que é uma palavra em sânscrito, língua antiga indiana, que significa 3 faces, 3 formas, 3 modos de presença da unidade absoluta, de um Deus absoluto, no caso, para Brahman. Então, o objetivo aqui é tratar especificamente do simbolismo deste objeto sagrado. Claro, cabe em vocês agora perguntar: que objeto é este, professor? Eu não tenho como verificar aqui rapidamente o que Shiva porta nas suas mãos. O senhor pode, por favor, me falar que instrumento é este, que objeto sagrado é este? É o Trishula, mais conhecido, claro, na nossa língua como tridente. Shiva, uma das principais divindades do panteão de deuses indianos, carrega sempre esse instrumento, porta sempre esta arma e a usa para revelar ao homem. Agora presta atenção no que eu estou falando. Shiva usa esta arma, usa este instrumento para nos comunicar, para nos revelar a verdadeira natureza da realidade na qual nos encontramos condicionados existencialmente. Maneja este instrumento para nos revelar a verdadeira e mais profunda natureza da nossa realidade, da nossa existência, ou desta realidade na qual nos encontramos condicionados. Mas também a usa, e este talvez seja o ponto mais importante, mas também a usa para nos ensinar, para nos comunicar, para nos revelar também como podemos escapar desta realidade, ou como podemos superá-la, como podemos superar esta realidade na qual nos encontramos condicionados, na qual nos encontramos aprisionados. Que realidade é esta, professor? Ora, meu amigo, a realidade
da constante submissão à perecibilidade da matéria e à irretornabilidade do tempo. Observem que nós estamos condicionados, estamos submetidos, estamos subordinados a uma realidade que não foi por nós criada, e esta realidade nos oprime, de certo modo, nos asfixia, nos aprisiona neste processo inexorável de corrupção ou perecibilidade da matéria, ou seja, ninguém aqui pode, por exemplo, evitar envelhecer, e também nos aprisiona nesta dimensão da irretornabilidade do tempo, ou seja, por mais que você queira voltar ao passado para corrigir alguma ação, queira você retornar no tempo para rearranjar certos acontecimentos, você não consegue, porque há uma lei, há um imperativo existencial, e este imperativo é a própria realidade espaço-temporal na qual nos encontramos encerrados existencialmente. Então, repetindo, esta arma que Shiva porta em mãos, esse instrumento, este objeto sagrado, nos comunica sobre a verdadeira natureza da realidade na qual nos encontramos, mas também nos ensina, nos revela as portas por onde podemos entrar para superá-la aqui, na própria existência, aqui, na própria perecibilidade da matéria, aqui, na própria irretornabilidade do tempo. Ora, professor, mas como este símbolo pode nos comunicar tudo isso? Bom, para que vocês possam entender isso com mais clareza, é preciso que eu explique aqui alguns dados elementares, que eu explique aqui algumas coisas sobre a cosmovisão filosófica indiana, mais precisamente no que concerne a esta divindade Shiva, no que concerne a função cósmica deste símbolo, desta divindade chamada Shiva. Então, em primeiro lugar, é preciso que vocês entendam que Shiva é o Deus, Shiva é a divindade do fluxo da mudança, da transformação e da destruição da realidade. Shiva é a divindade que representa isso, representa o fluxo perpétuo, o fluxo incontido de toda mudança, de toda transformação, de toda destruição, porque observem que nós estamos no âmbito desta experiência. Ninguém escapa da mudança, ninguém escapa da transformação, ninguém escapa da destruição. E é por isso que Shiva é chamado, na mitologia hindu, de o grande renovador, o grande transformador. A segunda coisa que vocês precisam entender para compreender como esse instrumento nos fornece explicações sobre a nossa realidade e também nos fornece meios de superá-la, é preciso que vocês entendam que Shiva maneja, ou melhor ainda, cria e mantém esta realidade fluxo, esta realidade transformação, dançando. Como é que é o negócio, professor? Shiva é o Deus da transformação, é o Deus da realidade que muda o tempo todo. E ela, divindade, cria e mantém esta realidade de transformação dançando, exatamente, dançando com os seus 4 braços. E digo mais, dançando com os seus 4 braços dentro de um círculo de fogo e enrolada por uma serpente que na língua sânscrita é Kundalini. Kundalini, que se quiserem aí nas próprias significações que esta palavra tem dentro do esoterismo hindu, dentro do esoterismo indiano, Kundalini é a energia vital cósmica
que fica na base de nossa coluna, sob a forma de uma espiral, sob a forma de uma cobra que sobe, ou deveria subir em nós para vitalizar todos os nossos campos vitais. Mas voltemos aqui para esta representação, quando eu digo que Shiva cria e mantém a realidade, esta realidade aqui, na qual nos encontramos, esta realidade que muda, que se transforma o tempo todo e que acaba levando tudo à destruição, se ela mantém e se ela cria tudo isso com estes símbolos, ou seja, dançando num círculo de fogo e com uma cobra enrolada, é porque, simbolicamente, ela detém todo o poder da vida em movimento, todo o poder da vida em transformação. Estes símbolos, em relação com o próprio simbolismo de Shiva, nos comunica que esta divindade tem todo o poder da vida em movimento. Terceira coisa que vocês precisam entender é que esta realidade de transformação, observem como eu estou conjugando essas duas palavras. Eu estou falando de realidade hífen, transformação. Esta realidade fluxo, esta realidade em perpétua mudança criada pela dança de Shiva, é a base de todos os fenômenos materiais e temporais que podemos ter em vista. É a base. E esta realidade é denominada, dentre outras acepções da própria tradição hindu, é denominada de Prakriti. Então, é preciso que vocês entendam que esta tal realidade de transformação mantém ou dá sustentação a todo o fluxo material e temporal e se chama, na tradição hindu, de Prakriti. É um dos nomes desta realidade de transformação, Prakriti. E Prakriti, quarta coisa que você precisa entender, e Prakriti, ou esta realidade de transformação, manifesta-se sempre sob a forma de 3 padrões universais de movimento. O senhor está me dizendo que esta tal realidade de transformação, este fluxo constante de mudanças, transformações e destruição, manifesta-se sob a forma de 3 padrões de movimentos ou 3 estados estruturais de existência? Exatamente. Então o senhor está me dizendo, professor, que tudo, absolutamente tudo que existe, existe vivendo a experiência da oscilação entre 3 experiências fundamentais? Exatamente. O senhor está me dizendo então que tudo que existe necessariamente oscila entre 3 experiências fundamentais? Exatamente, meu amigo. São as tais 3 gunas. Quais são elas? Presta atenção nisso, porque por mais que pareça mitológico, está diretamente conectado com a sua vida. A primeira guna, ou a primeira experiência, é na ordem da própria manifestação. É Sattva. A primeira guna, a primeira experiência é Sattva. Sattva é o padrão, é o estado ou a experiência da harmonia, do equilíbrio, do absoluto, da plenitude, da totalidade, da unidade, da atemporalidade que subjaz em todas as coisas. Presta atenção nisso. O senhor está me dizendo então, professor, que existe uma realidade de fundo em todas as coisas, e esta realidade de fundo que dá sustentação à transformação das próprias coisas no mundo é Sattva, ou seja, um padrão de absolutez, de plenitude, de totalidade. Exatamente, é Sattva. É Sattva. Se vocês quiserem de outro modo, Sattva é o padrão, Sattva é o estado, Sattva é a experiência do ser enquanto ser. Do ser enquanto ser. Ou o estado, a experiência ou o padrão,
da pura consciência. Da pura consciência. Em nós, para que vocês possam ter uma pedra de toque, em nós, é tudo aquilo que nos chama a um movimento ascensional, a um movimento vertical em busca de Deus, ou a um movimento interior na direção dos transfundos do nosso próprio ser. Agora eu já começo a falar de alguma coisa que você, se não entende, pressente. Porque, porra, se você está nessa live, meu amigo, é porque você no mínimo desconfia, como diz Raul Seixas, da verdade absoluta e que essa coisa existe em você. Então, essa solicitação que você produz dentro de você para buscar a Deus, para buscar o sagrado, para buscar a unidade, a plenitude da sua própria experiência existencial, tudo isso que lhe chama para dentro de si é sátiva em operatividade. Se quisermos a nível comportamental, sátiva em nós é compreensão, é paciência, sátiva é tolerância, sátiva é estado de atenção aos sentimentos do outro, sátiva é honestidade, sátiva é sinceridade, sátiva é intuição, sátiva é não julgamento, sátiva é tudo aquilo que nos leva à paz de espírito, ou que nos solicita a buscar isso. A segunda guna chama-se rajas, na ordem da manifestação. Porque, primeiro, o que existe sob a forma da não existência é o absoluto. Depois eu explico isso em outra live. Primeiro, o que existe é o absoluto. Depois, ocorre, acontece ou é ativada a manifestação. Então, aquilo que não se movia passa então a se mover. Por isso que rajas é a segunda guna. Entendi, professor. Rajas é a guna do movimento? Exatamente. Rajas é a experiência, é o padrão, é o estado de movimento que, claro, atravessa ou mobiliza todas as coisas. Eu poderia até dizer que rajas é o movimento em si e por si mesmo. É um movimento. Tudo que está em movimento tem, de certo modo, o impulso de rajas. É o padrão, presta atenção nisso, é o padrão, é o estado, é a experiência do crescimento, da expansão. É o estado, é o padrão, é a experiência da agitação, da profusão, da disseminação. Se quisermos colocar aqui também do alvoroço, do frenesi, da confusão, tudo isso tem a ver com rajas. Se quisermos ir mais detalhadamente, rajas é o estado ou é um movimento que está por trás de toda expansão para fora. Fica até redundante, mas de todo movimento centrífugo, de todo movimento para fora. Rajas é um vetor que projeta os seres e as coisas para fora. Em nós seria a própria paixão. Em nós seria a própria explosão, a própria valentia, a própria coragem, a intrepidez, a busca determinada por alguma coisa, a ação objetiva. Tudo isso tem a ver com rajas. Em síntese, rajas tem a ver com todo avanço na direção de alguma conquista exterior. A terceira guna, o terceiro estado, a terceira experiência é tamas. Terceira porque é o vetor que tenta frear rajas.
que tenta conter este ímpeto da própria manifestação, da própria matéria. Por isso, tamas tem a ver com inércia, tem a ver com estagnação, tem a ver com paralisia. É aquilo que tem a ver com todo um movimento descendente. É aquilo que tem a ver com todo um movimento centrípeto. É aquilo que está na base de todo o peso, de toda a gravidade, de toda a densidade material, de toda a estrutura física, de toda a degenerescência, de toda a decrepitude, de toda a corruptibilidade, de toda morte. Então, tamas tem a ver com esta realidade. Dito as três experiências, dito aqui os três estados da manifestação, eu repito o que disse há pouco. Essas três dimensões, essas três gunas, são as estruturas da realidade na qual você e tudo mais se encontra. O senhor está me dizendo que essas três gunas estruturam a realidade da existência de todos os seres e de todas as coisas? Exatamente, só que digo mais, estrutura a realidade de todos os fatos, de todos os acontecimentos, de todos os fenômenos. Tudo, absolutamente tudo que existe, existe dinamizado por essas três dimensões, por essas três estruturas da realidade. É por isso que vocês podem perceber a atuação delas. Por exemplo, nos planetas ou nos sistemas planetários. Traduzindo aqui de forma mais objetiva, há planetas e sistemas planetários mais tamásicos que rajásicos e vice-versa. Há períodos históricos mais tamásicos que rajásicos e vice-versa. Há átomos ou elementos químicos mais rajásicos que tamásicos e vice-versa. Há plantas, há animais mais rajásicos que tamásicos e vice-versa. E claro, há homens mais tamásicos que rajásicos e vice-versa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo que vocês fitarem com os olhos, vocês perceberão, se estiverem atentos, que ou estão mais próximos, ou estão vibrando mais em rajas ou em tamas. E se vocês quiserem levar tudo isso em detalhes ainda mais minudentes, se vocês quiserem decompor ainda mais isso, você vai perceber que na vida de um planeta mais rajásico que tamásico, na vida de um planeta, há dias mais tamásicos que rajásicos. Na sua vida, para sair aqui da esfera dos exemplos distantes, na sua vida, você que é tamásico, há na sua vida momentos rajásicos, há no seu dia momentos mais rajásicos que tamásicos. Por mais que você seja mais tendente à inércia, mais tendente à estagnação, durante o seu dia, durante a sua hora, sei lá, matinal, você tem certos momentos de maior vibração, de maior energia, de maior vitalidade. O que eu quero dizer para vocês é que essas forças operam, se entrecruzam em tudo que acontece. Em tudo que acontece. E claro, existem, para fechar esta exemplificação, é claro, existem planetas, civilizações, plantas, animais, átomos, homens mais sáttvicos do que rajásicos e tamásicos. Ou seja, há seres que estão mais próximos de uma experiência de equilíbrio e de harmonia
interior. Então, se vocês olharem com atenção, procurando acomodar os acontecimentos, os seres, as coisas, os fatos a essas três dimensões, vocês vão conseguir perceber com mais clareza como é que funciona a realidade, meu amigo. Eu não estou falando aqui de sociologia, não estou falando aqui de psicologia, estou falando aqui de filosofia ou de uma metafísica extremamente profunda e elevada. Então, presta atenção e procura abstrair as coisas aqui de modo a saber aplicar estes fundamentos na percepção que você tem da própria realidade. Professor, mas na minha vida concreta, isso me diz respeito em quê? Olha, meu amigo, se você não entender a operatividade de rajas e tamas na sua vida, você jamais vai alcançar o que você tanto busca. Em tudo o que você faz, o que você quer e não sabe às vezes, é alcançar a experiência de Sattva. O que você quer na sua vida e tudo o que você mobilizou na sua vida em termos de pensamentos e afetos foi para encontrar Sattva nas coisas, nas relações, nos acontecimentos, nas experiências que você tem. Você nem sabe disso, mas a sua vida inteira foi uma constante busca por paz de espírito, por equilíbrio, por harmonia, por fechamento de experiências, acabamento ou completude de experiências. Tudo isso tem a ver com Sattva. E se você não entender como rajas e como tamas operam em sua vida, você não vai se aproximar conscientemente da experiência que tanto busca, no caso, a tal felicidade, que não passa, em seu sentido profundo, de uma experiência sáttvica. Ok, professor? Como é que tamas e rajas operam em minha vida? Ora, no desequilíbrio. Mas digo isso sem risco nenhum de me equivocar. Por quê? O desequilíbrio de rajas em você causa, sabe o que em você? Suas iras, suas raivas, seus rompantes de agressividade. A operatividade de rajas em você é o que te leva a agir impulsiva e inconsequentemente. A operatividade de rajas em você é o que te leva, em geral, a agir sem cautela, sem paciência. É um tipo de ação mais abrupta, impensada e, claro, tendente a encontrar um fracasso pela frente. E tamas funciona em mim como? Pelo desequilíbrio também. Porque você conhece a preguiça, você conhece o medo, você conhece a avareza, você conhece o ciúme, você conhece a mesquinhez, você conhece a complacência, a condescendência, você conhece essas fraquezas que nos acompanham cotidianamente? Certamente sim, conhecem. E conhecem porque vivem a experiência do desequilíbrio de tamas em você. Então observe que tamas e rajas está em constante operatividade em nós. Constante operatividade em nós e, claro, pela nossa inconsciência, em constante operatividade pelo desequilíbrio. Como então eu posso equilibrar rajas e tamas e constituir uma experiência mais lúcida, mais consistente, mais firme, mais voltada à contemplação da própria vida, voltada à inspiração, coisa que pouco as pessoas têm hoje em dia, acordar inspirado, com vontade de viver. Como é que eu vivencio tudo isso, professor? Como é que eu equilibro rajas e tamas e alcanço tudo isso? Aí é onde entra o presente de Shiva. Aí é onde entra o que Shiva nos presenteou pelo manejo de seu símbolo, pelo manejo
de sua arma, pelo manejo de seu instrumento sagrado, o trishula, o tridente, porque cada dente do tridente representa uma guna, cada dente do tridente representa um estado, uma experiência ou um padrão estrutural da realidade. Que presente é este, professor? Meu amigo, o que muitos hoje em dia buscam, não sei se com muita consciência, mas que é algo simplesmente dadivoso, o yoga. Shiva nos presenteou, e é isso que o mito conta, nos presenteou com o yoga. O yoga como um meio de equilíbrio de rajas e tamas ou como meio de superação desta experiência de constante mutabilidade e descontrole na própria existência. Você vai ter posse, claro que na sua medida, deste equilíbrio, mesmo em meio a um contexto de constante desequilíbrio, através do yoga. Professor, já sei, o yoga que o senhor está falando é aquela prática em que eu sento na posição de lótus e faço um ou outro movimento corporal. Meu amigo, é também isso. Você tem isso em mente porque você só conhece em geral a parte mais estética. Você conhece mais do yoga, a dimensão mais aparente, digamos. O yoga é uma palavra que significa simplesmente união, significa simplesmente unidade. Existe, para além do Hatha Yoga, por exemplo, que é esse yoga dos movimentos, existe o yoga do conhecimento, Jnana Yoga, ou seja, buscar o aprofundamento do próprio conhecimento, buscar conhecer as coisas com profundidade, com sacralidade, com respeito ao próprio conhecimento e à realidade que se conhece. Isso é Jnana Yoga. Isto é busca genuína pelo conhecimento. Isso é busca pela verdade. Isso é busca pela verdade, velho. Vocês não conhecem, talvez, o Bhakti Yoga, que é também um yoga. O yoga da devoção. O yoga da percepção de que as coisas, sim, emanam de uma unidade, emanam de uma realidade absolutamente inteligente e bondosa, como dirá Platão. Bondosa, inteligente e bela. É o Bhakti Yoga. Face a esta realidade justa, verdadeira, bela e boa, o que nos cabe é o ato de devoção. Abrir o coração para isso e se deixar penetrar por esta realidade última. Esse tipo de yoga nos conduz a uma relação profunda com a nossa própria vida e, consequentemente, com a vida que flui em nosso entorno. Então, repare que o yoga não é só lá a posição, a prática do movimento, que, claro, tem sua função e uma função das mais importantes. O yoga é uma visão filosófica que conduz o aspirante à sabedoria a um encontro com a própria unidade, a sua unidade interior e a unidade do mundo no qual ele se encontra inserido. Para finalizar, como ou qual é o caminho efetivo que o yoga me oferece? Qual é a diretriz fundamental que o yoga me fornece para que eu possa, pouco a pouco, na busca pelo conhecimento da unidade, na busca por uma devoção à própria vida, conheça a própria realidade, professor, e equilibre rajas e tamas. O que o yoga me fornece como diretriz fundamental? Agir sem apego ao fruto. Agir agindo com desapego. Aprenda a se desapegar de absolutamente tudo. Repare, eu estou dizendo aprenda, eu não estou dizendo desapegue. Porque se eu falasse desapegue-se, eu estaria aqui falando para santos, para sábios. E claro, seria um
dentre estes. Não, eu estou falando para pangaré. Eu, pangaré, vocês, pangarés. Caminhantes da vida, buscadores da verdade. Então, o que nos cabe é tentar nos desapegar pouco a pouco de tudo, de absolutamente tudo, seja através da percepção profunda da realidade, seja através do exercício prático da virtude, porque é curioso, mas não é uma coincidência. O Aristóteles, na obra Ética a Nicômaco, fala a mesmíssima coisa. Ele diz: a experiência da unidade, a experiência da virtude, a experiência do equilíbrio de rajas e tamas, só pode ser vivida quando nós superamos dois vícios estruturais que nos habitam, a carência e o excesso. Então, volto a dizer, para pangarés, aqui no melhor sentido do termo, porque pangaré, no Dhammapada budista, como eu costumo dizer, é o buscador da verdade, mas que caminha lento ainda, porque não é um sábio. Para nós, o que nos cabe é a harmonização paulatina, é o desapego paulatino de todas as coisas, porque grudado, apegado à matéria, meu amigo, apegado às pessoas, apegado aos acontecimentos, às lembranças, às expectativas de futuro, não há como você se livrar da operatividade nefasta de rajas e de tamas. Então, muita atenção para isso. Espero vocês terça-feira da semana que vem, lembrando que as lives agora acontecem todas as terças e quintas neste horário. Então, fiquem com Deus, bom final de semana. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!